vamos lá. Tiveram 2 caras muito ruins na sequência do Augusto, que basicamente são Calígula e Nero. Que são bem notórios, que acho que vale passar por eles. Calígula, inclusive, chega ao poder se colocando como uma pessoa ligada à família do Augusto, como uma pessoa que tinha essa bagagem. Calígula era paranoico, porque exatamente ele vai assumir o poder num contexto em que está sendo passado o poder para ele, sendo que o pai dele foi exatamente ele entende a sucessão dele como um ataque contra o pai, o Germânico, né, que era o pai dele. Então o Calígula, ele já cresce meio paranoico, e quando ele chega ao poder, ele vai matar 2 pessoas, o filho do imperador, o filho biológico do imperador anterior, e depois Calígula vai passar por um processo de matar, inclusive, salvo engano, né, uma série de pessoas próximas dele. Calígula, a vida dele vai ser tão louca, porque ele vai chegar a ter... Deixa eu ver como eu descrevo bem isso. A loucura do Calígula começa com ele matando outras pessoas ao redor dele. Essa loucura vai ter uma série de relatos relativos a isso. E ele progressivamente vai crescer numa vida de vício. Essa vida de vícios vão guiando, sei lá, entre orgias, com mulheres e homens da sociedade, traições, então pessoas que ele vai mandar matar, e começa um deboche explícito. Por exemplo, ele pega senadores para correrem do lado da carruagem dele, para competir corrida com a carruagem. Ele começa um rito de humilhação dos senadores. E um dos auges desse rito vai ser, por exemplo, nomear, ou dizer que vai nomear, né, ir no caminho para nomear um cavalo cônsul. O cavalo não chega a virar cônsul, pelo menos na versão aqui do Suetônio. Isso pode ser também um republicano falando mal da época do Império, entendeu? Um exagero. Tá. Pode ser o Império, saber, pode né? ser o Suetônio detonando o Calígula. Embora raramente você vai ver uma fonte positiva em relação a Calígula. Quase todo mundo vê ele como uma pessoa paranoica e louca. Ele passa por uma doença e depois disso ele fica muito louco. Ninguém sabe até hoje o que foi que aconteceu ali. Se tentaram envenenar. Tem algumas teorias, né? Porque, por exemplo, hoje o Brasil, metade do país não tem acesso à água encanada. Os romanos não, eles levavam água encanada para cidades. Só que essa água era encanada utilizando canos de chumbo. E os romanos não sabiam que o chumbo era tóxico para o ser humano. Então, um dos motivos da queda do Império Romano é a queda na taxa de natalidade. Os romanos começam a ter menos filhos. Talvez o motivo fosse ligado ao envenenamento da população através de chumbo. Não só pela água, e aí as famílias mais ricas tinham água encanada em casa, não tinham que ir até uma fonte. Então o pessoal já tinha água encanada em casa naquela época. Então os ricos estavam morrendo, os pobres estavam ficando. Não estavam morrendo, mas eles estavam sendo envenenados por chumbo. E os romanos também costumavam utilizar uma substância chamada acetato de chumbo para adoçar o vinho. Então, por isso que o pessoal fala que o Calígula era meio louco. Talvez fosse em consequência... Tava tomando dessa chumbo. É uma teoria, você não tem a certeza sobre isso. Vejam que Augusto, ele não se proclamou um deus na vida dele. Augusto, aliás, de maneira muito sábia, falou que estava restaurando a República Romana, que é interessante, foi uma jogada muito mais política, porque todo mundo sabia que era uma monarquia na prática, mas ele encheu a bola do Senado, chamou eles para perto, criou aquele clima de, olha, estamos salvando, criando uma Roma una, né? Depois da morte dele, proclamaram ele um deus ex post facto, né? Então falaram, não, esse cara era um deus mesmo, ele era um grande deus. Divo Augusto. Já Calígula já saiu se proclamando um deus vivo. Então eu mesmo, eu sou um deus. Então imagina, o cara tem relatos que ele dormia com a irmã, que é uma coisa muito louca. Não só com uma, com as 3 irmãs. Eu tenho uma moeda que é um sestércio. Essa moeda que eu tô aqui no programa, essas várias são denários. Um sestércio era 1/4 de denário, era uma moeda maior feita de bronze. Essas são feitas de prata. E nesse sestércio do Calígula, pelo valor do metal, não deveria ser muito valioso, mas o valor histórico é muito valioso, porque você tem no anverso a face do Calígula e no reverso as 3 irmãs dele, que eram Drusila, Júlia, e a outra era Drusila, Júlia Livila, e tinha mais uma que me fugiu o nome agora. E a lenda é que ele ia pra cama com as 3, e que a preferida dele era Drusila, que veio a falecer muito cedo. Então ele tinha essa... Era Agripina, outra, que era a principal, que seria, inclusive, a mãe do Nero. Drusila, Agripina e Júlia Livila. A Júlia Livila diziam que era amante do Sêneca.
Não sei se é verdade. Caramba. Cara, que galerinha que vivia na mesma época, hein? Mas ele ia pra cama com as 3. Era o que dizia. E as 2 irmãs do Calígula, as que ele não gostava tanto, a Agripina e a Júlia, tentaram assassinar ele junto com o marido da Drusila, que foi conhecido como a trama das 3 adagas. Então, ele era paranoico, mas veja que, de fato, ele tinha motivos pra ser Tinha paranoico. histórica, né? Tinha Até histórica. porque, no final, ele foi morto. Claro. E eu diria até que ele foi um governante ruim, mas ele foi menos pior pensando em sucessão do que, por exemplo, o Nero, porque após a morte do Calígula, assumiu o tio dele, Cláudio. Já após a morte do Nero, você teve um período de guerra civil, conhecido como Ano dos 4 Imperadores. Foram 4 imperadores num período de pouco mais de um ano, ou pouco menos de um ano, porque você teve o poder sendo disputado em Roma, com guerra civil, com pessoas se matando na rua, que não acontecia havia muito tempo, né? Porque o Augusto tinha levado a paz. O Augusto criou uma instituição que vai ser uma das bases do Império, que é a Guarda Pretoriana, que é a tropa de elite que vive em volta do imperador, que é o exército. Pensar Roma como o Império Romano como governo militar não é algo desconectado da realidade. É, aliás, uma afirmação bastante coerente, inclusive por quê? Porque a Guarda Pretoriana era quem tinha o poder para derrubar o imperador. E por vezes isso acontecia. Mataram Calígula, por exemplo. Foram os pretorianos. Os pretorianos derrubam Calígula pensando, cara, esse cara vai nos lascar, entendeu? Ele é louco. Entre incesto, bissexualismo, Mas isso não de podia ser orgias visto como uma traição? Tipo assim, cara... É uma traição. Era. Mas é uma traição, veja, é que também existe um tema que acho que as pessoas têm que entender. Na monarquia, e nessa monarquia romana, não é porque o cara é o imperador que a autoridade dele é infinita. Ele pode se proclamar um deus e vestir de Júpiter o quanto ele quiser. Existe um tema de accountability em qualquer tipo de governo minimamente são. Em Roma, o exército dá esse accountability. Se o cara resolve ser louco a um ponto de se destruir ou prejudicar Roma, é o papel do exército, é o papel da guarda pretoriana ir lá e tirar o cara do caminho. Posso pegar um adendo aqui? É visto como traição se você perder. Se você ganhar, não. Você tá salvando Roma. Entendi. O que já aconteceu algumas vezes, pô. Se você pega até... A gente vai ter agora o lançamento do filme Gladiador 2. Então vamos voltar ao Gladiador 1. O Gladiador 1, ele mistura ficção, como, por exemplo, o general Máximos Décimos Merídios. Sim. Mas tem fatos históricos ali, porque o Cômodo, que é o imperador do filme, que veio na sucessão do Marco Aurélio, ele não matou o Marco Aurélio, tá? Mas lá no filme ele mata tudo pra assumir, ele entra no Coliseu pra enfrentar o general. Ele, de fato, ele fazia isso. E ele não era bem visto pelos senadores, era um cara meio maluco, muito excêntrico, muito egocêntrico. E ele foi morto por um gladiador de fato, chamado Narcissus, na noite de Ano Novo. Quando esse gladiador matou o Cômodos, pensaram, cara, estamos livres daquele péssimo imperador. Tá? Então, é que esse cara não pretendeu matar para assumir ele o poder. Aí você teve um período de instabilidade também, que é o ano dos 5 imperadores, que é um período de guerra civil novamente. Agora, quando você tira um tirano do poder, você ganha esse golpe de Estado, né? Você conta a história que você quiser. Inclusive, voltando a César, por exemplo, os senadores tinham a expectativa, os golpistas, de contar para o povo a história que, cara, nós matamos César porque César queria o poder. Nós somos uma república, ele queria se tornar um monarca. O que eles não contavam era com o Marco Antônio inflamando o povo no funeral do César. O povo respondeu, exatamente, ele queria o poder e nós deveríamos ter dado a ele. É porque teve o período da leitura do testamento do César. E no testamento ele deixava terras para o povo, deixava alguns denários para cada um. Aí o povo falou, meu Deus, e deixaram esse homem morrer que pensava na gente. Aí inflamaram o povo e aí o Senado perdeu, né? A facção que matou o César, o controle da narrativa. Então depende de quem conta a história, cara. E a história no final é escrita pelos vencedores. É tipo os Estados Unidos, é tipo os Estados Unidos contando qualquer história, tá ligado? Depende de quem conta a história, toda história é assim, a nossa sem dúvida é assim. Mas também, claro, nós podemos apreciar a história, olhar para o passado e, obviamente, Augusto foi um imperador melhor do que Calígula. Narrativas, quando você soma todas as coisas que você tem, Calígula era maluco e Augusto forjou um monte de coisas objetivas que deram certo. Tem um motivo do porquê Augusto morreu na glória e Calígula tiveram que matar ele para colocar logo o tio dele no poder. Nero é outro cara que, quanto mais eu leio, mais eu vejo que ele era realmente maluco. O Calígula aqui tá falando que ele ficou 4 anos aqui, só isso? Sim, mas 37 a 41. Só uma dúvida. Uma coisa do Renato Calígula é que ele instituiu eleições.
Naquela época não E tinha claro, todos. Por que não? tremendamente. Todo líder tirânico da história, a República da Coreia do povo da Coreia do Norte, sem dúvida, tem eleições. E uma das inovações democráticas do período de Calígula foi ter eleições. Claro que isso era só isso tem a ver com o fato dele ser um tirano louco e Venezuela hedonista. teve eleição agora, pô. Não significa muita coisa. Mas é da eleição desse jeito, aí meio Eleger tipo vários assim, caras, só por que tem não? um papel que joga Mas lá na urna. esse também é outro ponto para as pessoas. Elas acham assim, então logo, já que tinha eleições, pô, que grande homem. Que Continua, deixa o povo escolher, né? continua funcionando. 2024 continua funcionando. Deixa eu fazer uma pergunta. Naquela época, os anos não tinham todos esses meses, né? Tinham já 12? Era muito parecido, porque se você pega antes Tinha, do tinha calendário... tinha aquele boato lá que, tipo assim, Júlio César, é porque veio Júlio. Ele criou o mês de julho. É porque aconteceu da seguinte forma. Se você pega os povos antigos, eles já tinham uma noção muito boa em termos de calendário, porque A fase da aquilo que lua, muda né? no céu, né? Por que gravidez se conta por semanas? Por que a gente não fala que são 10 meses de gravidez? A gente fala que são 40 semanas. Pra quem não sabe, não são 9 meses. Não são são 40 9 meses, semanas, gente. então dá mais do que 9 meses. A gente conta por semana porque é o que muda no céu. Tudo é mais ou menos igual, a lua tá mudando toda semana. Então por isso que a gente conta por semana. E como os povos antigos tinham uma tradição agrícola muito forte, foi assim que a civilização foi feita, quando a gente parou de vagar como nômades, caçadores, coletores, para se estabelecer num certo ponto. Então essa passagem do tempo, que nós verificávamos através do céu, e a divisão em estações era muito importante. Nem sempre foram 4 estações, para os gregos, por exemplo, eram 3 estações, não eram 4. Também depende do clima onde a pessoa vivia. Mas você tem calendários muito apurados desde o Egito Antigo. Eles tinham calendários com 375 dias, porque eles viam que as cheias do Nilo se repetiam a cada período. Só que a gente sabe que não são 365. Você tem uma certa inexatidão que a gente resolve com o ano bissexto. Então, quando César assumiu o poder em Roma, o calendário estava uma bagunça. E ele chamou astrônomos para criar um calendário novo, que foi o calendário juliano, que foi usado, por exemplo, pelos russos até a Revolução Socialista em 17. Então, o mundo todo já estava no gregoriano. Os russos, onde o governante era o czar, era o César, usavam o calendário juliano. Aí depois o juliano atrasa um pouco, veio o gregoriano resolvendo o plano do atraso com o ano bissexto. Mas o César, quando os romanos criaram os meses, julho foi batizado em homenagem a ele. E julho tem 31 dias. O normal é 30, 31. Por que julho tem 31 e agosto tem 31 também? Porque o Augusto olhou e falou, se César tem um mês de 31 dias, eu tenho que ter um mês subsequente, porque eu vim depois de César, mas de igual grandeza. Então agosto vai ter 31 dias também. Interessante. Aí fevereiro vai se ferrando, né? Devia ser um cara nada a ver. Interessante, legal. E aí a gente tá em que período aqui? A gente tá indo pra Nero, é isso? Eu acho que o Exatamente. Nero é um governante que vale a pena ser comentado. Tá. Porque o Calígula viu o pai dele ser talvez morto ou morreu de forma natural, não se sabe, Sem mas dúvida, a mãe do coelho falando como se tivesse sido morto. Exato. A gente não sabe porque naquela época era comum um cara morrer novo. Cara, você pega expectativa de vida... O cara bebendo chumbo todo dia, Não, lógico e não que era só comum. isso, Kaique. Você poderia morrer vítima de violência na rua ou porque você teve uma infecção na garganta e não tem antibiótico. Se Você faz pega na sentido. Europa do século XIX, eu usei esse dado no Findey, tá muito fresco na minha cabeça, a expectativa de vida na Europa do século XIX, estamos falando de 1800 e alguma coisa, não faz tanto tempo assim, era de 33 anos. Caraca. Só que expectativa de vida é uma média que ela é trazida para baixo por conta de mortalidade infantil. Então boa parte das pessoas não passava dos 6 anos de idade. Então, o pai do Calígula, o Germânico, que era um herói de guerra, ele recebeu esse nome Germânico por conta das vitórias que ele teve na região da Germânia, ele morreu. Não se sabe se de causa natural ou se ele foi morto pelo imperador da época. Depois do Otávio Augusto veio Tibério. Então ele já cresceu com esse ressentimento. O Nero não. O Nero era um cara que ele era adotado pelo Cláudio, porque o Cláudio se casou com a própria sobrinha, irmã do Calígula, Agripina, que era uma mulher muito ardilosa, com sede de poder. E a expectativa da Agripina era de conseguir controlar o próprio filho, o Nero. E você tem alguns denários, a moeda da época, onde você tem o rosto dos dois muito colado, o que deu margem para o povo começar a falar de relação incestuosa, por exemplo. Mas a verdade é que o Nero não queria ser dominado pela mãe. Então o que ele fez? Ele tentou matar a mãe. Em vários episódios, até que no final ele mandou um soldado romano
com uma lança e falou, ó, vou ter que te matar. E a Agripina falou, então me fira pelo útero que deu vida ao Nero. Ela escolheu morrer assim. E dizem que quando o Nero nasceu, o pai do Nero, não vou lembrar o nome dele agora, porque não é tão importante em termos históricos, mas ele falou assim, o que nós fizemos para o mundo? Porque era um cara meio doido que se achava um grande artista. Por exemplo, ele ia fazer recitais na Grécia. Quando ele morreu, ele se matou. Dizem que a última frase dele foi, que artista morre comigo? Ele era um cara que ele gastou muito em benefício próprio. Ele criou uma mansão chamada Domus Aurea, na região onde hoje fica o Coliseu. Então ele era um cara que ele era irresponsável do ponto de vista das finanças públicas, que haviam sido saneadas lá atrás pelo Augusto. A moeda ela praticamente não perdeu valor com os primeiros imperadores. Embora o Calígula tenha feito uma força, mas o governo dele foi muito curto. Já com Nero, ele chegou a desvalorizar a moeda, porque ele queria gastar cada vez mais. O Nero, ele assassinou a própria esposa quando ela estava grávida, através de chutes na barriga. Que isso? E aí, depois que ela morreu, ele viu um escravo muito jovem chamado Esporos, que era parecido com a esposa. O que ele fez? Transformou o escravo na sua nova esposa. E aí, ele mandou castrar o escravo para isso. Então, para todos os efeitos, Esporos foi a primeira imperatriz trans da história. Mas talvez não porque ele queria, mas porque o Nero falou, não, você parece a minha antiga esposa, então eu vou te castrar e agora você é a minha imperatriz. Então, ele realmente se achava acima de tudo. Ele fica famoso aqui por causa do negócio do incêndio. Do incêndio que em Roma. a gente aprende isso até na escola. Na escola a gente só vê isso, na Mas verdade. isso aí foi atribuído a ele. Porque é muito fácil você atribuir uma desgraça que era comum em tempos antigos, porque as cidades eram feitas basicamente de barracos de madeira, e todo mundo usando algum tipo de iluminação, né? Então bastava que aquilo caísse sobre a madeira numa temporada mais quente e pegava fogo. Mas pelas fontes que eu li, não estava nem em Roma nessa época. Né? Essa história de que ele estava tocando, eu já vi um pessoal falando violino, nem existia violino. Não. Entendeu? Enquanto Roma pegava fogo. Mas existe um não é relato verdade. de que ele tocava lira enquanto estava acontecendo. Mas isso. Ele tocava lira bem, pelo que dizia. Ele se via como artista, o que, claro, é um péssimo sinal. Ele mandou matar. Ele, claro, mandou matar vários. Uma das coisas que é engraçado, né? O Augusto. O Sêneca foi tutor dele, tá? Também ele mandou o Sêneca se suicidar. Legal. Então ele, claro, teve acesso a bons educadores. A solução é, por favor, se matem. Existe uma tese de que o Sêneca estaria envolvido em uma das conspirações para matá-lo. Conspiração de Pisão. O que novamente faria sentido, dado a figura insana que era o Nero. Uma das coisas engraçadas é que, por exemplo, Augusto, nessas leis de moralidade, tinha proibido que as pessoas da elite romana se casassem ou com prostitutas, ou com atrizes, ou com criminosos em geral. O padrão, no entanto, quando você olha para a vida de um Nero, de um Calígula, de hedonismo, gasto público, desvalorização da moeda e perda da lei e ordem, é visível. E Nero notoriamente matou vários cristãos. Começou a mandar matar. Aí, nesse período, você vê a matança dos cristãos como algo proeminente. Então, isso marca demais a estada dele, termina como um imperador louco, ineficaz, odiado, uma sequência aí entre Nero e Calígula, que basicamente matava as pessoas. Esse Domo Dourado era um projeto completamente maluco. Porque, vejam, existem projetos de palácios, outras coisas, mas esse era realmente aquele luxo desproporcional no meio da cidade, sem nenhuma grande proposta. Tanto que numa fase posterior, o Coliseu, com os defeitos, era visto... Muitos desses circos eram vistos de maneira negativa em Roma. Porque eles eram uma forma de apaziguar o povão, não era... Pelos mais cultos, era algo Sim, negativo. era algo visto como inferior. Por exemplo, o fato do cômodo. Que era uma barbaridade, né? Não tinha nada de... É uma barbaridade. O fato do Mas cômodo... tava dando entretenimento pra galera. É o pão e circo. É o que a pão gente e sabe que circo. funciona hoje. Eu sei, cara, mas sei lá. Mas tem uma deixa questão a de galera manipulação entretida. social. É equivalente ao tigrinho hoje, tá ligado? Tipo, não tinha tem nada um de pouco- bom lá. Tem um pouco disso na visão da elite romana. O fato do cômodo, como tem lá no Gladiador, né, tá envolvido com combate gladiatorial, é visto como algo extremamente pejorativo. Quer dizer que ele era um cara de baixíssimo nível. O imperador enfrentando escravos, né? É um Inclusive negócio ele com uma considerado... espada com fio e escravo sem fio na espada. O cara literalmente, sei lá, um negócio enferrujado, velho, e o cara lá com toda a habilidade. Mas do eu mundo. não sabia muito que tinha um pouco dessa visão, dessa questão dos gladiadores, que era um negócio meio baixo nível, assim. Sim, sim. Eu também não tinha essa visão, negócio não. meio- Eu sempre achei que o Coliseu era um negócio, tipo assim, majestoso. Não. Até mesmo por É meio estádio de maldito futebol. Hollywood, né? Que Entendi. faz a gente achar É um coisas. pouco estádio de futebol e pior ainda.
é visto como algo para aplacar as massas, para as massas se manterem Entretidas, né? entretidas. Não é visto como uma coisa... O fato de um líder romano estar ali tá validando um negócio que basicamente você está usando violência para aplacar as massas. Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto, e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da Finclass, que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.